nós vamos dar continuidade e eu quero, nesse momento, retomar aqueles slides, que inclusive já está postado lá no Moodle. Eu quero, então, convidar você a dar continuidade àquilo que nós já vimos. E aqui eu vou começar por este slide aqui. Nós temos que lembrar que um sermão tem parte. Tem várias partes. O sermão, na sua introdução, ele tem lá o exórdio, que é aquela porta de entrada. O exórdio de hoje, no sermão de exemplo que eu fiz, foi qual? Foi perguntar: vocês já brincaram de esconde-esconde? Já brincaram de correr? E na vida real, você já teve que se esconder? Por exemplo, eu já tive que fugir de vaca. Eu estava num lugar onde tinha uma vaca brava, e aí eu saí correndo e pulei a cerca. Meu tio olhou para mim e falou: ah, seu monte, seu medroso, é só você levantar a mão e ir para cima da vaca, que ela que vai fugir de você. Aí ela vai ficar com medo. Se você corre, aí ela vai atrás. Eu falei: eu? Aqui, ó. Eu vou fugir, não vou encarar ela não. Ou seja, o outro lado da cerca era um lugar mais seguro para mim. Então eu precisava disso, de um lugar seguro. Então, na vida real, né, às vezes a gente corre de cachorro, você já deve ter corrido de cachorro. O exórdio poderia ter sido qualquer um. Ou seja, eu gostaria de chamar a atenção para dizer assim: há momentos que a gente precisa de um lugar seguro. O pique esconde, né? O pique de correr. Então, você tem aquele lugar. E o legal é que alguém aqui lembrou, né, que o último que chega lá, se ele se salvar, ele pode salvar todos. Mesmo quem tinha sido pego, foi salvo, né? Então, a tentativa foi trazer uma lembrança de criança, trazer algumas questões da história da nossa vida, para falar. Então, é uma porta de entrada. O exórdio pode ser uma experiência, uma poesia, uma música. Se o culto está bem... O culto está bem concatenado as ideias, uma música que foi preparada, isso já pode ser uma porta de entrada e considerado até o exórdio. Você simplesmente, a partir do que nós acabamos de declarar nesta música, eu convido, e aí você já faz um gancho com aquilo. Então é importante você entender, o exórdio é a portinha do coração da pessoa, que você está colocando a chave, abrindo para poder entrar. Então você está pedindo licença. Você está dizendo para ela: presta atenção no que eu tenho para te falar. Eu quero te falar sobre um tema X. Só que você vai de uma forma bonita tentar conquistar essa pessoa. O que é a explicação? Que ainda está na introdução. É aquele momento em que você vai contextualizar. É um sermão temático. Então o que você vai fazer? Você vai contextualizar o tema. Olha, eu quero trabalhar com vocês sobre violência e principalmente violência contra a juventude aqui no nosso bairro. E aí eu peguei estatística, eu vi isso, eu vi aquilo outro. Você vai aprofundar o tema rapidamente, né? Mas você vai explicar o tema. E aí você aproveita também para já introduzir alguma explicação do texto bíblico que você vai utilizar. Por isso, diante desse tema, um dos textos que eu vou utilizar hoje é o de Filipenses. Filipenses, que é uma carta escrita em tal época, assim, de fulano para tal comunidade. Então, esse momento da explicação, você vai ambientar a pessoa sobre aquilo que você está pregando. Depois você precisa de ter clareza do texto, daquilo que você vai apresentar. E aí você precisa de ter clareza do assunto. O assunto é violência, mas você quer trabalhar o quê? A violência contra a juventude. Então já é o tema. O tema é violência contra a juventude. Agora, qual é o título do seu sermão? Quem sabe você possa colocar lá: Jovens, sois fortes.
Ou seja, para trabalhar a ideia de que o jovem é forte para lutar contra essa violência, a violência da exclusão que tem acontecido, a violência. Então eu não sei qual que é o objetivo do seu sermão. Então, aqui são ideias que você vai. Quando você vai tendo clareza, respondendo essas perguntas, facilita a sua forma de preparar e também apresentar o seu sermão. E aí vem algo que é muito importante no sermão, a proposição. Lembram da proposição que eu fiz hoje? A proposição foi: eu quero apresentar 4 características do Deus hospedeiro. Então tem bem claro. Eu fiz lá a explicação, este salmo é assim, na época existiam templos refúgios, na época era assim, assado. O Salmo 23 é bem conhecido, o Salmo 23 fala de segurança. Só que na hora que eu vou para a argumentação, eu digo, eu vou trabalhar apenas os 2 últimos versículos e vou apresentar 4 características. Ou seja, a argumentação, eu estou fazendo o quê? Apresentando ali os argumentos da minha fala, da minha mensagem, ou seja, a mensagem em si que o texto nos traz. Então eu estou interpretando aquele texto, fazendo a hermenêutica e trazendo uma mensagem. Ou seja, é o presente que eu estou preocupado. Como que eu interpreto aquele texto antigo para o nosso presente. Eu trouxe então 4 características. Agora, lá na proposição, é muito importante que você tenha palavras-chave. A palavra-chave que eu usei hoje foi característica. Ou seja, 4 características. Então, tem uma lista. Aqui no PowerPoint mesmo, nós temos um slide com várias palavras. Deixe-me ver se eu acho aqui, esse aqui, ó, com várias palavras, e você tem também lá nos materiais que eu coloquei no semestre passado essas palavras. Então vejam que essas palavras podem te ajudar na construção dessa argumentação, mudanças, juízos, doutrinas, elementos, ou seja, o que você quer retirar. Isso pode te ajudar na elaboração do seu sermão. Aí, no slide anterior que nós estávamos trabalhando, aí estão as explicações, mas eu estou voltando aqui um pouquinho. Você deixou claro na sua proposição 4 características, 3 alguma coisa, uma não sei o que. Procure. Conforme você vai desenvolvendo isso, vai facilitando, você mesmo vai aprendendo a buscar estas palavras. Aí nós vamos para a argumentação. A argumentação você se propôs 4 características, então você vai argumentar agora. A primeira característica e aí você traz lá qual que é a característica, e aí você vai argumentar em cima disso. Então é muito importante que você tenha clareza daquilo que você vai argumentar. Por isso, lá nos seus estudos exegéticos, você trouxe muito subsídio, aprendeu muita coisa. Nem tudo você colocou na explicação, porque tem coisas que você vai utilizar agora na hora em que você está apresentando, interpretando o texto, e aí você vai, quem sabe, apresentando mais alguns outros pontos. Mas aqui é a argumentação. Você já está trabalhando a ideia em si. É a hermenêutica que você está apresentando. E o final, então, que é a peroração ou a conclusão, que é o momento de fechamento do seu sermão, da sua palavra. E no momento desse fechamento, o que você precisa de levar em consideração é a aplicação pastoral.
Pode ser que você queira também, já na argumentação, em fazendo a argumentação e fazendo uma aplicação. A argumentação, uma aplicação. A outra argumentação, uma aplicação. Pode? Claro que pode. A estrutura, o seu jeito de pregar, o seu jeito de falar, você vai construindo o seu jeito, levando em consideração essas questões que você tem aprendido. Mas lá na peroração, ou seja, na conclusão, o que você precisaria então é de retomar essas aplicações que você fez. E dizer, como vimos lá no primeiro argumento, X, assim, então eu desafio você. Então é aquela palavra, né, de desafiar. Assim como eu fiz aqui no sermão de hoje. O que eu fiz no sermão de hoje? Eu disse para vocês, olha, eu convido você a ser zeloso com a vida que Deus te deu. Então, fique no seu refúgio. E o refúgio hoje é a sua casa. É na sua casa que você vai encontrar segurança. Mas pode ser que você seja um dos profissionais que precisa de trabalhar, porque nesse momento pessoas estão precisando de ajuda, precisando de alimento, precisando de cuidado, Então algumas pessoas que elas têm ações essenciais e por isso não podem ficar se resguardando. A essas pessoas, tal como lá os acompanhantes que participam lá da escolta, nós desejamos que Deus esteja protegendo também. Então, essa aplicação, aquilo que você fala para o futuro. A explicação é falar do passado. A argumentação é falar do presente. A conclusão, a aplicação pastoral é lançar uma mensagem para o futuro. Se você consegue vir guardando isso na sua mente, tendo clareza das coisas que você vai apresentar, que você vai falar, você vai pegando cada vez mais segurança na hora de apresentar as suas ideias, o seu estudo ou aquilo que você se preparou para partilhar. Então, aqui fica então a lembrança das partes. É muito importante que você leve isso em consideração. Agora, mais que isso, eu gostaria que você se lembrasse também que ainda que a gente tem essa estrutura da apresentação, o jeito de preparar é diferente. A gente não consegue, apesar da casa, a gente olhar ela de cima para baixo, ver o telhado, as outras coisas, você não consegue construir a casa a partir do telhado. Há uma sequência lógica na construção de uma casa. Eu quero dizer, há uma sequência lógica na construção de um discurso. Então não adianta você querer seguir lá, eu vou começar aqui já fazendo o meu exórdio, a minha... Não, você pode ter até ideias de exórdio, mas a preparação do exórdio é mais no final do discurso. Você precisa de ter clareza de fato o que você vai falar, para você entender qual é a porta de entrada, qual é a chave que você vai utilizar para abrir essa porta de entrada aí junto à congregação, junto ao interlocutor, junto à pessoa para quem você está expondo aquela mensagem, aquela fala. Então pense comigo, você precisa primeiro definir, e aí vem o texto que eu vou colocar lá para vocês, que eu já compartilhei na semana passada, que é esse aqui, as dicas de como você vai preparar. Então determinar um propósito, quer dizer, qual que é o propósito do meu sermão? É de edificação? É de exortação? É um ensino? O que eu quero com este texto? Né? Então, qual que é o propósito? Diante do propósito do meu sermão, eu vou escolher qual que é o texto bíblico. Eu vou fazer um sermão temático, então o tema é sobre amparo divino, né? Ou Deus está conosco na tribulação.
eu já tenho clareza que eu quero falar dessa presença de Deus nos tempos de adversidade. Então, ok, qual que é o texto que eu vou utilizar? Eu posso estudar sobre a adversidade, posso falar de aspectos psicológicos que a adversidade causa na gente, posso trabalhar aspectos sociológicos, econômicos, posso dizer, gente, a adversidade pode nos pegar, quer dizer, trabalhei um pouco do tema, vou para o texto. Olha, o texto que eu quero trabalhar com vocês é Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos ainda que a terra se abale, ou seja, ainda que as coisas virem de ponta cabeça. Quer dizer, você pega o Salmo e você fala, este Salmo é um Salmo X, que apresenta a compreensão que o povo na antiguidade tinha da terra, como era a construção. A terra, ela era composta de um Sheol embaixo, ela tinha águas, ela tinha colunas de um lado e de outro, tinha uma abóboda que cobria, tinha os astros pendurados, e o Salmo está dizendo que pode tudo isso cair, coluna cai para lá, a montanha que está segurando a coluna cai na água, o mundo vira de ponta cabeça. Mas olha, Deus é quem está conosco, nele conseguimos nos refugiar, ele é o nosso refúgio. Então olha só que interessante, eu já trabalhei a explicação, e aí eu vou avançando. Agora, eu preciso de ter clareza, eu preciso de estudar ou o tema ou o texto que eu vou pregar. Ou não, né? Estudar o tema se for temático, ou estudar o tema e o texto se for temático, ou estudar o texto se ele é um sermão textual ou um sermão expositivo. Eu preciso de perguntar exegeticamente, né, algumas coisas do texto. Eu vou elaborar então a proposição. Quer dizer, eu vi esse texto apresenta as seguintes ideias. Eu vou trazer quais as lições. Nossa, aprendi 3 lições aqui. Tem 4 desafios neste texto. Eu começo a pensar qual que é a proposição. E aí então vou preparar as minhas argumentações. Entendi que esse texto aqui fala do Deus que traz segurança. Eu quero apresentar 2 aspectos da segurança que Deus nos dá. E aí eu vou então preparar os meus argumentos. Depois que eu preparo os argumentos, eu vou preparar então o meu exórdio. Eu já sei o que eu vou falar. Então eu vou preparar o meu exórdio. Como é que eu vou entrar? Como é que vai ser minha porta de entrada, a minha introdução da introdução? Eu vou falar de segurança, então eu vou citar esse exemplo aqui, que tem horas que o mundo parece estar de ponta cabeça. Tem uma música que diz, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Há uma poesia que diz, eu tive uma experiência na minha infância. Algum irmão testemunhou algo e eu trago a memória para introduzir. Então é algo nesse sentido. E aí depois do exórdio vem a conclusão. Aí que você vai então fazer a aplicação pastoral. Fala assim, então agora eu sei, diante disso, o desafio é... E aí a última coisa que você coloca é o título no seu sermão. Quando você dá nome a um sermão, quando você tem clareza, né? O título do sermão de hoje foi o Senhor é meu pastor e hospedeiro. Eu quis chamar atenção para isso. Que o Senhor é meu pastor, a gente já está acostumado. Até quem não costuma ler a Bíblia sabe de cor esse versículo. Mas a ideia e a ênfase, até na hora de ler um título desse, que eu quero dar é Deus é meu pastor e hospedeiro. Ou eu poderia ter colocado Deus é meu pastor e também meu hospedeiro, né? Para dar essa ênfase. Então a gente tem que entender, o nome de um sermão ajuda muito para você conseguir demonstrar que tem clareza daquilo que você está se preparando para compartilhar. Ok? Então isso é muito importante que você tenha clareza. Tendo isso em mente,
nós vamos então para a terceira parte da nossa aula. Eu agora então vou tomar o meu cafezinho de verdade e vou comer a bolachinha de nata que o pastor me deu e a Janice, a esposa dele, né, preparou. E daqui 2 minutinhos eu volto para a gente dar continuidade numa dinâmica diferente que foi a que eu prometi para vocês. Falar um pouquinho da minha biblioteca, mas também falar um pouquinho da possibilidade que você tem de pesquisa na internet. Tal como um curador, eu quero aqui mostrar alguns caminhos para você, possíveis de você fazer algumas pesquisas que te auxiliem, né, na preparação do seu sermão. Volto daqui 1 minutinho, ok? Olha eu aqui de novo. Lá vamos nós. Eu quero começar esse momento partilhando algumas telas. Eu já deixei abertas no meu computador várias guias para assim indicar para vocês como que eu preparo os sermões, alguns caminhos que eu fui aprendendo no decorrer dos tempos. Né? Ontem, dando aula para o pessoal da noite, né? Essa aula para o pessoal da noite, eu mostrei para eles, né? Esse aqui são alguns sermões pregados. Ó. Então, tem bastante sermão aqui. Agora, isso é de um tempo para cá. Isso é de um tempo para cá. Por exemplo, estes aqui foram os sermões do ano passado. Os sermões que eu preguei no ano passado. Então, tem sermões dos dois lados. Tem sermões que eu tenho mais ou menos 12, 15 páginas, que são sermões que duram mais ou menos 25 minutos, né? No máximo 30, entre 25 e 30, que é mais ou menos o sermão que eu preparo para os cultos dominicais. E tenho também os sermões que eu preguei na classe, que está lá, ó. Eles são mais fininhos. Eles têm de 4 a 5 páginas, porque são sermões que, pela quantidade do que eu preparo para falar, eu sei que ele vai girar em torno de 10 a 12 minutos, né? Então, esses aqui foram os sermões que eu preguei na classe, e eles estão lá à disposição de vocês já no Moodle. Então, agora, tem só isso? Não. Eu mostrei para eles também, por exemplo, eu tenho uma caixa que eu vou mostrar daqui a pouco, mas vamos supor, eu tenho sermões desde lá do começo do meu ministério, quando eu escrevia com caneta, ó, colorida, né? Fazia com caneta coloridinha. Ó, aqui, ó, conseguem enxergar aí? Então, ó, canetinha coloridinha para mostrar as coisas. Na época a gente não tinha computador, então olha o jeito que eu fazia aqui a anotação de um sermão na época, né? Então isso aqui foi pregado em Marília em 1998. Acho que tem gente que não tinha nascido ainda, né? Não tinha nascido. Vamos supor, ó. Esse aqui é uma palavra que eu escrevi para o boletim da igreja e depois eu aproveitei a mesma palavra como um sermão. E aí eu guardei aqui, ó. Guardei aqui junto, porque o sermão estava aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui eu preguei em 2001. Vamos ver aqui outros tipos de... Esse aqui, ó. Esse aqui, eu era seminarista lá na igreja em Amparo. O professor Tércio Machado Siqueira, que é professor, foi professor aqui na Faculdade de Teologia e morou na casa onde eu moro hoje, né? Ele gostava muito de servir pão de queijo e cappuccino, ó. Ele gostava disso, acho que eu peguei
essa unção dele aqui, ó, na casa. E olha que interessante. Isso aqui era eu me baseei numa revista da escola dominical, né, que falava sobre o tema da justiça. E o texto: o justo viverá por sua fé. E a partir daquilo eu elaborei. E foi lá que eu aprendi, né? Eu estava na tempo de faculdade, aprendi alguns termos como tzadik, né? Hesed, né? E entender estes termos aí para falar sobre solidariedade, sobre justiça, sobre o shalom, né? Então, como que a gente trabalha esses aspectos? Só que isso aqui, sabe de quando que é? 1992. 1992. Então imagine que aqui tem muita coisa, ó, muitas anotações. Só isso aqui? Não. Ixi, foi o que eu disse para vocês. Tem muito mais. Uma caixa, ó. Caixa. Hoje nós temos oportunidade de guardar as coisas de forma digital, né? Mas isso é muito recente, gente. Quem sabe muitos de vocês aqui são da era digital, são o que nós chamamos de nativos digitais. Eu e outras pessoas somos de uma outra geração, pré-digital. Então a gente tinha que escrever, tirar cópia, anotar, escrever na máquina, né? Todos os meus trabalhos da faculdade de teologia foi digitado. Aqui, ó, eu tenho guardado todo o material da época da faculdade de teologia. São 9 pastas dessa aqui, ó, 9 encadernações. Como eu estou dando a disciplina Fundamentos de Teologia Pastoral, eu fui lá pegar. Então tá aqui no escritório, mas fica guardado lá no outro quartinho, porque não cabe aqui. Esse aqui é o que o professor Ronaldo deu para mim, a disciplina Ministério Pastoral. Ele deu também uma outra disciplina chamada Pastoral da Solidariedade. O professor Clóvis deu Comunicação. O professor Clóvis deu Estrutura e Funcionamento da Igreja Metodista. Então aqui existem vários materiais. E os trabalhos que eram feitos, olha aqui. Esse aqui, que trabalho que é? A experiência vivida e sua fundamentação teórica. E então, olha aqui como que era, para vocês terem ideia, ó. Era tudo na máquina de escrever. Ó. Ó. Ó as correções do professor aí. Eu tinha 21 aninhos aqui, ó. Ó que coisa bonita. Então, imagine só. Você que está acostumado com esse mundo digital, não tem ideia do que era essa importância de anotar. E a gente está tão acostumado a escrever e apagar hoje que a gente não se importa em deixar registrado. Eu quero dizer para você, registre suas falas, escreva, prepare, guarde. Amanhã ou depois você pode voltar nessas anotações. Quer dizer, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não sei. Quando eu comecei também, não imaginei que eu seria um professor de homilética e que eu estaria compartilhando com a classe sobre materiais lá da época que eu tinha 21, 22 anos. Eu me formei com 24 anos na faculdade de teologia. Com 24 anos eu fui nomeado como pastor pastor titular de uma igreja já grande, que foi a Igreja Metodista em Rondonópolis. Então, guarde seus materiais. Já se passaram muitos anos. Já se passaram muitos e muitos anos. E eu posso aqui compartilhar com vocês. Há 26 anos atrás eu assumi o pastorado de tempo integral. Então, eu tenho materiais desde a época de seminarista.
Então é importante que você invista nisso. Os seus próprios materiais podem te subsidiar, ok? Então vamos lá. Você tem muitos destes materiais. A Ivanise disse que tem lá o caderno de anotações. E eu sei que tem gente mesmo que gosta de escrever no caderno. Então é importante que você tenha esse material, ok? Agora nós estamos no mundo digital. Se antes eu dependia só dos meus livros, que eu vou falar mais no final da aula, hoje, além dos livros, eu tenho todo um mundo digital à minha disposição. Então, vamos lá. Vou compartilhar agora algumas telas. Se vocês tiverem dificuldades com a tela, alguém me dá um oi aí e fala, professor, não estamos enxergando a tela. E aí eu vejo aqui se foi alguma barbeiragem do professor na apresentação. Vamos lá. Quero começar aqui pela apresentação dessa. Vocês estão vendo aí a presbíteros.com, vamos voltar lá no começo dela. Aqui, ó, presbíteros.org.br. Eu gosto muito, é um site católico, mas que olhem só, ele traz aqui uma pasta chamada homilética. Nessa pasta homilética ele tem exegese, homilias e roteiros homiléticos. Eu vou te convidar aqui a dar uma olhadinha na exegese. Olha que interessante. Quem segue o anuário litúrgico fica mais fácil ainda encontrar os textos, porque aqui vai trabalhar alguns textos. Então veja aqui. Exegese do domingo passado, que foi domingo de Ramos, foi Epístola de Filipenses 2, de 6 a 11, um texto bem conhecido, que é o hino do esvaziamento. E olha aqui os apontamentos exegéticos, ou seja, para nos ajudar a compreender melhor a exegese do texto. Ele faz uma introdução e aí ele vem apresentando as ideias. O que é kenosis? E aí ele vem aqui toda uma explicação. Obediência, obedeceu até a morte. Ele destaca aqui exaltação. E Deus o exaltou, tarará, deu um nome acima de todo nome. Olha, ele vem apresentando várias coisas. Tem também o evangelho daquele domingo, que na realidade foi Mateus 21, de 1 a 11, que foi a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele vem aqui e apresenta questões históricas, o tempo, o lugar, como, profecias em torno disso, a procissão, ou seja, o momento em que o pessoal acompanhava Jesus ali, montado num jumentinho. O que é a ideia de mantos, A gente canta muito, Mantos e palmas espalhando, vai. Quer dizer, quais os significados dessas questões? O Hosana, muito ligado a essa manifestação de Deus, aquele que vem em nome de Deus, as aclamações. Olha quantos dados você tem aqui. Então, este site eu acho que apresenta muitas coisas legais e que podem te ajudar, ok? Você vai nesse site, que é um site da Igreja Católica, e você vai pesquisar aquilo que seja concernente, que te ajude com relação à exegese, e isso de forma crítica, entendendo se isso corresponde àquilo que você já conhece do texto, você é alguém já em formação em teologia. Então isso é muito importante. Vamos voltar aqui, desligar o presbíteros. Nós vamos agora para um próximo. Agora nós vamos trabalhar os derronianos. Voltando aqui também, derronianos. Aqui, ó. derronianos.org. Aí eu já entrei aqui na parte de liturgia e propriamente do ano A. Mas se você voltar mais um pouquinho lá no Derronianos,
você vê aqui, essa aqui é a página deles, né? Então, quando você entra em liturgia, você pode escolher, olha, eu quero entrar no ano A. Ah, mas professor, eu não prego seguindo o lecionário. Ok, você pode aproveitar desse material fazendo o exercício da seguinte forma. Pega o lecionário, olha os textos do lecionário, em que domingo que é, e se é um texto que você quer pregar, você procura saber no lecionário qual é a data. E aí você vem nesses sites, você já procura na data correta. Ah, esse texto que eu quero partilhar, por exemplo, eu quero partilhar a tentação de Cristo. A tentação de Cristo, lá, Mateus 4, acho que Lucas 4 também. Eu vou então ver qual que é. É o primeiro domingo da quaresma. Então eu vou nesses sites que trabalham com o calendário litúrgico e lá eu encontro. Eu vou lá, já acho esses textos. Vamos entrar aqui então, liturgia anual. Vamos imaginar aqui, vamos lá, primeiro domingo da quaresma. Vamos lá, já que eu citei ele. Será que eu falei certo aqui, que eu chutei de cabeça? Romanos. E qual que é o... Ei, aí, acertei. Lá. Você entra aqui no Derronianos, vamos supor, nesse primeiro domingo da quaresma, ele apresenta todos os textos do calendário daquele dia, né? Daquele dia. Então, aqui ele apresenta lá, vamos lá, o texto do Antigo Testamento, Gênesis. Olha como que ele estrutura cada texto. Por isso que ajuda a gente com alguns dados exegéticos. Ele vem lá e trabalha o ambiente. Olha o texto de Gênesis, conhecido como relato já vista da criação, tararararará, deve ter parecido em Judá na época do rei Salomão. Essas coisas que você tem estudado. E que biblistas, que pessoas que são dessa área específica de estudos, eles já fizeram uma pesquisa, já te ajuda a avançar. Quando você vai para um outro texto, para um comentário bíblico, que daqui a pouco eu vou mostrar em livros, você tem N possibilidades. Agora, depois que ele trabalha o contexto, né, esse ambiente, ele trabalha o texto, ou seja, qual que é a mensagem desse texto? E olha aqui que interessante, ó. O verbo, Iazá. Por exemplo, o sermão do Daniel Fiuza, no semestre passado, ele trouxe um termo em hebraico, né? E aí ele trabalhou muito nesse sentido. Olha, o significado em hebraico é essa palavra X, que traduz da forma Y. Então, quer dizer, quando você pega esses dados exegéticos e você consegue trabalhar, olha, a palavra Adam significa isso, a ideia de formar significa aquilo, por isso em hebraico ou em grego. Agora, depende do seu público, né? Se é um público mais simples e você fica gastando certas palavras, você acaba confundindo as pessoas ao invés de auxiliá-las, ao invés de ajudá-las. Você precisa de saber porque você é o estudioso da área. Você é o teólogo, a teóloga, o pregador, a pregadora. Agora, você tem que filtrar aquilo que sua comunidade precisa saber, aquilo que cabe no seu tempo de sermão. Você pode estudar muita coisa para falar por 2 horas direto, mas você não vai pregar 2 horas. Você vai pregar 20 minutos, 25, meia hora. Então tá bom. Separe as coisas que têm a ver com essa meia hora de sermão. Os derronianos, então, são... a página dos derronianos é uma outra página que você pode aproveitar. Eu quero apresentar mais uma nessa mesma linha para você ter ideia, para te auxiliar. Deixa eu me achar aqui. Portal dos Luteranos. Quando você entra no Portal dos Luteranos, você consegue encontrar lá as revistas Proclamar Libertação. Você tem desde 1976, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você tem desde 1976, tá vendo aqui, ó?
Desde 1976 até agora, ó, eles estão preparando a próxima proclamar libertação. Então, quando você entra aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó, na primeira proclamar libertação de 1976. Você entra aqui, ó, tem todos os subsídios homiléticos. Olha que interessante. Se eu clicar aqui, ó, 1 Coríntios 15, 19 a 28. Aqui o autor, né, o Altman, ele apresenta aqui, ó, para a reflexão motivadora. Em caso de necessidade, tarará, celebração da Páscoa e a mensagem evangélica. Ó, tá trabalhando o tema da Páscoa, né? Ele traz aqui um outro esclarecimento, né? Paráfrase: Cristo liberta e compromete, a luta perdura, a vitória é certa. Aí ele traz o contexto, ele traz a perícope e ele traz aqui então a atualização disso. Olha aqui como que ele vai apresentando. Não podemos viver sem esperança. Nossas esperanças de fato não morrem, nem que sejam por último, né? Não, nossas esperanças de fato morrem, nem que sejam por último. 3. Há situações de desesperanças que violentam a dignidade do homem. Olha quantos dados você tem. Então, material existe. Né? Material existe. Vou avançar agora para uma outra forma de pesquisa para ajudar vocês. Vamos lá, compartilhar aplicativo, guias do Chrome. Tem a revista Caminhando, que vocês já conhecem, e delas vocês podem tirar muitos materiais. Você clica aqui em anteriores, aí vem todas as revistas Caminhando, e você pode então pesquisar se há temas, coisas interessantes, artigos que possam te ajudar. Avançando, vamos voltar aqui, desliga esse, vamos abrir guia do Chrome e vamos aqui em, esse aqui é lá da Faculdade Sul-Americana, são 2 professores de lá que compartilham. E eu gostei da forma como eles abordam, né? Eles abordam mais o tema da homilética do que a parte mais exegética. Mas eles trazem aqui muitas dicas legais de homilética, né? Então vale a pena você dar uma olhada, né? E se preparar melhor e ver um pouco desse material. Tudo isso eu vou disponibilizar para vocês, né? Tudo isso eu vou disponibilizar para vocês através dos links. De que forma? Vejam aqui que eu... Deixa eu ver, será que é a janela do aplicativo? Não, não é isso que eu quero. Guia do Chrome. Não sei como é que eu faço para colocar meu Word aqui, estou perdido. Mas eu tenho uma lista aqui. Bom, vou colocar. Vocês estão enxergando aí? Vixe, eu tenho alguns cadernos com pregações, a Evanise falou. Não, né? Interromper compartilhamento, porque não deu certo o jeito que eu quis compartilhar aqui. Vamos voltar aqui. Eu tenho um texto em Word que estão todos os links. E depois eu vou postar ele lá para vocês. Então, materiais, nós temos esses vários materiais. E existem também o quê? Vamos aqui. Essa aqui, ó. Bíblia e Teologia. Olha esse site, que legal. Esse site aqui apresenta vários comentários bíblicos. Vários comentários bíblicos.
são comentários um pouco mais fundamentalistas, conservadores, e aí você precisa de ter clareza o seguinte. Lembram-se lá das primeiras aulas que eu dei para vocês no semestre passado, que eu falei sobre questões epistemológicas? Dentre vários autores, eu citei o Leonardo Boff com relação a todo ponto de vista é a vista de um ponto. Citei também o Carlos Masters, que diz que a verdade está do lado de fora da janela, então depende do lugar que eu estou aqui dentro para eu então enxergar o que está lá fora. Se eu estou mais próximo da janela, eu enxergo mais coisas. Se eu estou longe da janela, menos coisas. Se eu viro para um canto, eu enxergo para um lado. Se eu viro para o outro, eu enxergo para o outro lado. Então, eu tenho que definir de que lugar eu estou. Então, não existe só um olhar. Então, eu queria dizer para você que em teologia também é assim. E exegese também é assim. Existem exegeses que são exegeses fundamentalistas, existem exegeses estruturalistas, exegeses histórico-críticas, né, que é o estilo latino-americano. Você tem exegeses de uma convicção teológica liberal. Então você tem posturas diferentes. Então eu estou apresentando para vocês aqui várias possibilidades. Aquelas primeiras numa linha mais histórico-crítica. Essa daqui são alguns comentários um pouco mais fundamentalistas, conservadores. Por exemplo, esse comentário versículo por versículo do Champlin é muito conhecido e ele é caro para a gente poder comprar ele físico, né? E você tem aqui a oportunidade de baixar ele. Então você tem N materiais aqui possíveis. Olha quantos comentários bíblicos. Você pode ter também, voltando aqui, eu preciso de vir aqui, desligo aqui, compartilhar aplicativo, lá vou eu de novo, guia do Chrome. Olha esse outro aqui. O título dele, Bíblias, Comentários, Dicionários e Livros. Ele vai apresentando aqui, ó. Olha aqui esse comentário aqui, você pode fazer download dele para te ajudar. Que texto. Olha quantos comentários aqui, ó, que você pode abaixar, ó. Do Wycliffe. Aqui você tem os do Hernandes Dias Lopes. Depende da linha que você quer abordar. Você tem Bíblia, né, dicionário bíblico, a NVI. Aqui, ó, do Champlin também, você pode baixar por aqui. Você tem esses comentários aqui que tinha lá no outro também. Você tem a Bíblia apologética. Quer dizer, você tem N materiais. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você tem clareza de que pressuposto você quer falar, se você tem aprendido a definir a sua linha com seriedade, né? Dizendo assim, ó, não, eu quero partir desses pressupostos X, Y, Z. Eu quero dizer, você tem N possibilidades. Eu, particularmente, acabo assumindo alguns tipos de sites de pesquisa, apesar de ter muitos livros e livros, uma biblioteca bem eclética, eu sei quais são os livros que eu vou para pesquisar, que são de maior confiança, que correspondem mais àquilo que eu fui construindo enquanto saber teológico. A construção do saber teológico precisa dessa seriedade, né? A gente precisa de sair do senso comum e dizer, agora precisamos de ter clareza. Eu parto de alguns pressupostos. Eu não tenho a verdade, o meu jeito de interpretar, a minha visão. Eu sou o cara.com.br. Não, não sou o cara, nem um amigo do cara e nem nada. Você é o cara, dizem os cariocas aí. Então eu gostaria de dizer para você tenha clareza de que pressuposto epistemológico você está partindo. Terão outros que não dá tempo de eu vir apresentando para vocês aqui, porque eu quero partir para uma outra forma agora de partilha. Voltaram a me ver aqui agora, estamos novamente aqui.
Eu quero então partilhar com vocês. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Champion não, Champlin. Podemos usar Champlin? Se essa é a postura que você tem assumido teologicamente, acredita que ela seja, sem problemas. Eu quero respeitar a fonte que você vai pesquisar. Agora, eu acredito que aqui nós tenhamos acessos a outros mecanismos de leitura do texto bíblico e que é importante você confrontar essas leituras, umas com as outras, ok? Então fica aí essa ideia. Gente, minha biblioteca, tomara que eu não desligue nem o fio. Dá para enxergar um pouquinho aí, ó. Minha biblioteca. Aí vai até embaixo de livro lá, ó. Gente, quando a gente leva a sério aquilo que a gente quer investir, desliguei o fio, mas já voltei. Pessoal, será que eu voltei aí? Voltei? Eu voltei agora pra ficar. Gente, é que eu mexi aqui, eu tirei o fio do lugar. O arteiro. Deixa eu te falar o seguinte. Nós temos aqui uma grande responsabilidade, que é estudar com seriedade o texto bíblico. Que eu tenha como responsabilidade, sei lá, quero trabalhar visitação. Eu vou nos meus livros da área de pastoral trabalhar visitação. Eu tenho livros da área de capelania hospitalar, que pode me falar sobre visitação. Eu tenho Clinebel. Então imagine aqui, eu quero trabalhar esse tema com a igreja, falar da importância da visita. Eu vou estudar esse tema. E depois que estudar esse tema, não sei quantos conhecem esse livro aqui, né, Capelania Hospitalar, ele traz muitas ideias para a gente. Então, se eu quero capacitar a igreja, ou se eu quero trazer um sermão que desafia as pessoas a investirem nesse ministério de visitação, posso tirar de lá o Clinebel. Vocês ainda não estudaram, mas o Clinebel é um referencial teórico fenomenal. Então a gente precisa de ter clareza disso. Ele trabalha um aspecto que é da poimênica. E aí eu posso tirar aqui, poimênica vem da raiz da palavrinha poimen, que é pastor. Poimênica então é cuidado pastoral. Então eu posso tirar, eu acabei de ver isso, ó, eu quero trabalhar esse tema. Que texto eu vou pegar? Vou pegar o texto lá de Jesus o Bom Pastor. Aí eu preciso de estudar? Ok, então eu vou lá pegar alguns comentários bíblicos, que inclusive eu compartilhei com vocês na última aula. Peguei alguns lá e trouxe aqui para vocês verem. Né? Então você precisa de ter clareza do que você quer fazer, onde você vai. Na minha biblioteca eu tenho clareza dos temas, então cada bloquinho desse ou 2 bloquinhos é um tema. Então, área de aconselhamento pastoral, área de Bíblia, área de teologia sistemática, área de teologia latino-americana. Aqui em cima não dá para vocês verem. Aí dá sim. Aqui são os comentários bíblicos. Aqui são bíblias comentadas, né? Então, quando você tem bastante material, ali eu tenho só a parte de dicionários. Aqui são revistas teológicas, livros teológicos daqui da Faculdade de Teologia. Material não falta. Eu costumo dizer também que a gente precisa de aprender a fazer leitura de várias coisas. Leitura de livros clássicos. No ano passado eu falei com vocês sobre o aspecto de leituras. Vamos supor, quando eu li aquele texto do Dostoiévski, 2 textos aqui que eu gostaria de destacar do Dostoiévski. Por exemplo, esse aqui, Crime e Castigo. Livros clássicos, eles trazem compreensões existenciais fenomenais, que nos ajudam na compreensão
da vida. Um outro texto que eu gostei muito do Dostoiévski foi O Idiota. Aqui ele aborda o seguinte, ele junta no mesmo personagem, num príncipe, as características de Jesus e as características de Dom Quixote. De Jesus ligado ao amor, um amor muito grande pelas pessoas. E de Dom Quixote, a ingenuidade de Dom Quixote, que está no mundo, mas vivendo outro mundo. E ele diz, se alguém for viver plenamente esses valores, sabe o que acontece? Essa pessoa vai ser considerada uma idiota, porque a sociedade não consegue entender a complexidade do amor. E aí você pode pegar N textos, vamos por literatura brasileira, O Alienista, você lembra de ter lido isso? O Alienista conta a história lá de um médico que estudou psiquiatria, chega numa cidadezinha pequena e começa a achar que todo mundo é louco. E aí ele manda pegar ele transforma uma grande casa lá num manicômio e ele vai internando todo mundo. Uma hora ele interna o prefeito, o delegado, todo mundo. Quando vê, ele internou a cidade inteira. Aí ele pensa assim, uai, se todo mundo é louco, quem está errado sou eu. Então sou eu que tenho que ficar internado e todo mundo solto. Quer dizer, ele vai trabalhando valores da forma como nós entendemos isso. Nós temos poucos minutinhos, a Ivanise colocou um assunto aqui e eu quero compartilhar com vocês rapidamente. Gente, por exemplo, ontem, o funeral do nosso irmão metodista daqui de São Paulo, ele foi cremado sem poder ter tempo de um culto de despedida, sem ter tempo de um momento de velório. Isso vai trazer muitas dificuldades de enlutamento para as pessoas. Elas não terem oportunidade de iniciar o processo de enlutamento de forma, vamos dizer assim, um pouco mais saudável, se despedindo do corpo, se despedindo da pessoa, olhando para as pessoas. Então são caixões lacrados e sem tempo de despedida. Sem pessoas ali partilhando sobre o carinho. Então quero dizer, eu estava escrevendo um artigo, sei que o professor Márcio também está preocupado em escrever um artigo sobre como nós vamos fazer depois de tudo isso. Quem sabe pensar em cultos fúnebres onde não tenha o corpo presente, né? Momentos de ação de graça pela vida de pessoas tão importantes na vida da gente, mas que o corpo não está ali, mas que nós precisamos de relembrar e que nós precisamos de trabalhar. Ivanise, obrigado por você lembrar desse tema. Infelizmente, nós não temos mais tempo, eu não posso avançar mais, vocês têm aula daqui a pouco, vocês precisam de um break. Mas quero dizer, se em algum outro momento vocês quiserem investir um tempo para a gente dialogar sobre esse tema, é um tema que tem me chamado muita atenção. Como fazer o processo de enlutamento neste tempo difícil. Ok? Eu vou pedir o seguinte, aqueles que vão fazer a prova já na próxima semana, eu vou pedir que a gente tente fazer um ensaio em qualquer momento, aí um dia à tarde, a gente marque para entrar no Collaborate, para a gente ver como que funciona isso aí, pelo menos nós. Então, gostaria de convidar a Ana Flávia, o Leonardo, o Pedro Henrique e o Paulo Silvano, para a gente, num dia da semana, aí, a gente dar uma entradinha, fazer alguns testes e procurar se preparar. 9h10, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Foi um prazer caminhar com vocês e até a próxima semana. Nossa, me senti um locutor aqui. Gente, obrigado. Bom cafezinho para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Tem sido um momento difícil, a gente não estar presente, né? A gente não poder se tocar, sorrir, brincar, mas a gente vai aproveitando esse lugar aqui, tá bom?
Deus abençoe vocês. Bom intervalo. 9 horas 10 minutos. Tchau, tchau.